Glauco Aguiar, CEO e fundador da Manaus Tech. Seja muito bem-vindo, Glauco, ao nosso estúdio do RT1 Entrevista. Obrigado. Hoje nós vamos conversar com o Glauco, que é pioneiro aqui no estado do Amazonas no ensino de robótica e programação para crianças. Mas é daqui a pouquinho, depois da vinheta. Hoje nós vamos conversar com o Glauco Aguiar, que é CEO e fundador da Manaus Tech, uma edtech que ensina crianças ensina robótica e programação para crianças aqui no estado. Glauco, conta pra gente como já está até desde 2017, né, a Manaus Tech transformando aqui a educação das crianças, principalmente nessa questão da tecnologia. E a robótica, ela está muito presente hoje. A gente vê que as crianças se interessam cada vez mais. Conta pra gente como está esse ensino aqui no estado. Então, eu e meu sócio, o Luiz, percebemos que existia uma brecha de aprendizagem, principalmente alunos de engenharia ou de curso técnico, que não era tão bem atendida. Então, alunos que talvez não conheciam muito bem física, matemática e os princípios ali para desenvolver em programação, ou robótica industrial, ou tecnologias emergentes em geral, tinham muita dificuldade de aprendizado por talvez não ter tido um contato adequado anteriormente. E aí foi assim que a gente foi criando a Manaus Tech. Uhum. Qual é a faixa etária das crianças que estudam na Manaus Tech? Então, hoje nas nossas unidades nós temos cursos a partir de 5 anos, mesmo para alunos ainda que não são alfabetizados, a gente consegue trabalhar pensamento computacional, noção de algoritmo, computação offline. Ele começa também a aprender ali como funcionam determinadas engrenagens, mecanismos. Então, a gente mesmo antes da criança aprender a ler, ela já consegue já dar os primeiros passos aí no rumo de programação. A gente fica pensando porque algoritmo é um bicho de 7 cabeças para quem começa a pegar assim de primeiro, né? Meu Deus, nunca vou aprender algoritmo. E como que uma criança de 6, 7 anos consegue aprender algoritmo? Agora, tem muitos países que já tornaram até obrigatório, né, Glauco, o ensino de programação já desde criancinha. Tu acha que seria o ideal aqui para o Brasil também? Porque a gente vê que faz toda a diferença e tem até, eu assisti, enquanto estava pesquisando, e também durante a minha primeira graduação, que foi sistemas de internet, e eu vi tudo isso, nos Estados Unidos, por exemplo, as crianças desde pequenas brincam, que está na grade curricular, eles têm um joguinho que eu não lembro, que é de um gatinho, não lembro o nome. Scratch. Que já aprende desde pequenininho os algoritmos, a programação e tudo ali brincando, cria uma história, vai criando ali com a programação, assim ele já vai se familiarizando, né? O ideal seria que os nossos alunos aqui do Brasil também já aprendessem desde pequenos? Olha, saber programação, talvez em breve não vai ser algo apenas para quem quer seguir essa área. Como a tecnologia hoje perpassa por diversas outras áreas, né? A gente tem saúde, direito, todas as áreas hoje têm alguma dependência ali, podem se potencializar com tecnologia, então a gente entende que é uma nova linguagem, é como a gente estudar inglês alguns anos atrás. Então, no Brasil também tem trâmites para se tornar obrigatório o ensino em STEM, o ensino de programação, robótica, já na primeira infância, já no ensino fundamental 1. Faz todo sentido, né, como alguns países aí da Europa, Estados Unidos, Canadá, etc., Austrália, também tem essa educação de base voltada também para pensamento computacional, principalmente quando você amplia, né, não quer dizer aqui que essa criança vai saber programar necessariamente, mas ela vai ganhar ali skills de lógica, vai ganhar skills de gestão, e quando você diz estudar algoritmo às vezes na faculdade é um bicho de sete cabeças, vai muito por conta da metodologia. Sim. Que isso foi aplicado. Eu lembro a primeira vez que eu fiz
algoritmos e programação na Federal Fluminense, eu reprovei. Eu fiquei assim, porque foi muito difícil, porque eu tive que aprender uma linguagem de programação, ao mesmo tempo aprender como funcionava o programa, como funcionavam os algoritmos. Isso foi um desastre. Com as crianças não, a gente trabalha com linguagem natural, elas aprendem de forma lúdica, jogando, formas gráficas. Então aquilo vai ficando tão mais facilidade. Exatamente. Quando vê, nunca me esqueço, uma visita técnica que fizemos na Samsung, as crianças chegaram, aquilo era estranho, na fábrica normalmente não tem criança, e elas foram direto para a linha que estava toda robotizada, e na linha começaram a conversar com os engenheiros para entender os sensores e tudo mais. E eles ficaram assim, impressionados, porque eles já têm aquela noção desde cedo, trabalhando de forma... com os degraus certos fica bem mais fácil, porque você chegar lá na faculdade e eu tenho que aprender a linguagem. Então, inclusive eu vejo em algumas graduações hoje em dia, utilizando o próprio Scratch, utilizando essas ferramentas que facilitam. Tem ferramentas hoje que possibilitam a gente ensinar inteligência artificial, por exemplo, para a criança. Então, essa metodologia faz toda a diferença. Hoje a escola atende cerca de 2.000 alunos, né? Exato. Mas não é só programação que a escola investe nos alunos, né? Vocês também tocam em outras questões, como empreendedorismo e tudo. Sim, a gente está ajudando a formar cidadãos. Então, não adianta a gente imaginar ali que um cidadão que apenas sabe programar está sendo complementado ali da educação. A gente entende que essa criança, primeiro entender, claro, os fundamentos daquela tecnologia, mas entender para que caminhos aquilo pode levar para o bem e como não utilizar aquelas tecnologias, já é algo que já faz bastante diferença, né? A gente percebe na internet muitas pessoas que, infelizmente, não conseguiram ter esse conhecimento de base e caem em tantas questões por falta disso. Mas os alunos aprendem raciocínio lógico, melhoram normalmente as skills deles de matemática, de física, dessas áreas de exata. E aí tem casos que, de forma indireta, melhoram até o comportamento em casa, porque gostam, né? A gente tem uma dificuldade, às vezes, na escola regular de ter práticas interessantes, né? Desde, 2 séculos atrás, a gente faz as mesmas práticas de física, as mesmas práticas... Então, trazer coisas que eles veem, nossa, eu acabei de criar aqui algo e aí saiu no meu celular. Eu criei algo aqui que se moveu, ele tirou uma foto minha, me seguiu. Então, coisas que são mais práticas. Então, os alunos acabam gostando muito disso e quando você gosta, é muito mais fácil aprender. Hoje, em plena 4ª Revolução Industrial, a gente pode dizer assim, como tu avalia hoje esse ecossistema de inovação e há 10 anos atrás? Há 10 anos atrás, eu falava de 4ª Revolução Industrial e aí era engraçado. Eu lembro de eu falando, não, porque a IA vai chegar num momento que a gente vai ter conversa. Eu mostrava aquele Elisa, que foi o primeiro chatbot da humanidade, que era um chatbot, ele pegava as últimas palavras que você colocava e ele te fazia uma pergunta justamente com isso e tentava te engajar ali numa conversa, mas não tinha inteligência praticamente nenhuma, mas era o primeiro chatbot da humanidade. Falei, não, mas a gente vai chegar num ponto... E aí agora eu vejo as coisas acontecendo assim, eu fico, nossa, assustador, estava certo em algumas coisas. Então, como você falou, né, a 4ª Revolução Industrial, ela trata não só de tecnologia, mas no ponto de tecnologia, as tecnologias exponenciais, emergentes, elas têm curvas muito inclinadas. Então, a computação quântica, nenhuma empresa ainda tem computador quântico que daqui a 3, 4 anos provavelmente a gente terá, e isso vai desdobrar em aplicações de IA que a gente nem consegue imaginar. Então, assim, chega a ser bem empolgante a gente estar vivendo isso, porque, sei lá, eu lembro da época que a gente não usava smartphone, e hoje acho que ninguém sabe viver sem, né, ter acesso ali a todas as facilidades que o smartphone propicia a gente, né? E está evoluindo muito rápido, né? Eu tenho até medo de te perguntar, e daqui 10 anos
à frente, né? Que eu acho que a inteligência artificial já vai ter tomado conta. E quando a gente para pensar na inteligência artificial, vem muita coisa, né, na cabeça, principalmente dos pais. Porque assim como é uma grande evolução e que pode revolucionar muita coisa, mas também tem o seu lado perigoso, né? Sem dúvida. É uma coisa que a gente dá bastante importância lá na Manaus Tech, as crianças entenderem primeiro como constrói os algoritmos, como funcionam determinadas tecnologias, para que elas não necessariamente entrem em contato com essas tecnologias só como usuárias, e sim, não só como cliente, né? E sim como, eu sei mais ou menos como funciona isso, então isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. Até questões éticas mesmo, né? Que cada vez vão se colocar mais à tona, né? Quando a gente tem, por exemplo, algoritmos que dificultam ali uma imagem ali, por exemplo, numa rede social, se a imagem tem uma pessoa que não é branca, por exemplo, do jeito que foi alimentada aquela IA, talvez não é mais interessante e aí por isso ela não é entregue para tantas pessoas. Então, é um completo absurdo, mas que crianças que entendem como as coisas funcionam, que tem essa questão ética envolvida, fica mais fácil dela, eu vou fazer um algoritmo que seja igualitário, eu vou fazer um algoritmo que faça sentido para todo mundo, né? Com consciência, exatamente. Porque a máquina, eu vejo as pessoas, a gente está vivendo um momento que a máquina está ciente. A máquina nunca vai ter ciência, ela não tem ciência. Quem tem ciência somos nós. É uma frase muito interessante do criador da ELIZA, que ele falava que as máquinas são muito, muito, muito estúpidas, mas muito rápidas. Os humanos podem ser muito inteligentes, mas somos muito lentos. Se a gente juntar as partes boas, a gente provavelmente vai ter um futuro interessante. Glauco, nas tuas palestras, você também ministra palestras, e nas tuas palestras a gente vê que, e também na escola, a gente vê que o intuito principal não é só ensinar o aluno a programar e tudo, mas vocês sempre fazem questão de dar destaque para essa questão de saber como as coisas funcionam por trás das máquinas, que foi o que você acabou de falar, e também como se proteger. Como que vocês passam isso para as crianças? Proteger os dados. Isso é extremamente importante, né? A gente, como eu estava falando dessa questão de ajudar a formar a educação do cidadão, ela perpassa pela questão de proteção de dados, como ele vai usar aquela tecnologia, então, para intuito social, você vai aprender a programar, mas você está mudando alguma coisa no seu bairro? Você está mudando alguma coisa para sua avó? Você está mudando alguma coisa para positivo na sua cidade? Aí faz sentido. Porque, caso contrário, talvez não faça tanto sentido. Mas voltando para o cerne da pergunta, que é essa questão de proteção de dados, a gente vive numa época que, por exemplo, informática básica já não faz muito sentido, né? Antigamente a gente ia para um curso para aprender a usar um computador. Hoje em dia as crianças com 1 ano elas já vão... Parece que já nascem sabendo, né? Na verdade é porque tudo está extremamente mais intuitivo, né? Outro dia eu vi uma filha de um amigo que ela estava irritada que a revista não se comportava como um tablet. Então, para a gente ver onde a gente está chegando. E tem vários casos, né? Crianças que, por exemplo, não agradecem porque estão acostumados a falar com um comando de voz de assistente, e no assistente você não precisa agradecer. E aí chega para o pai também, para a professora na escola, talvez, né? Então, mas enfim, voltando lá para a questão da segurança de dados, é imprescindível, né, que já desde cedo eles criem essa consciência de construir ali senhas fortes, entenderem ali como funciona, até como a gente ensina empreendedorismo para elas começam a ter insights muito rápidos de como funciona o modelo de negócio. Como funciona o modelo de negócio de uma empresa bilionária que te entrega um monte de serviço e não te cobra nada? Tem algum modelo de negócio? Então, ele funciona assim, ele pega o seu dado e ele oferece ali para o parceiro, e aí esse parceiro te oferece um produto em troca. Então, tudo isso é ensinado, né, é mostrado para elas, para que elas fiquem mais espertas, porque assim, muita gente usufrui, utiliza das aplicações, não faz a menor ideia do que está acontecendo ali por trás.
né? Não sabe que o celular está ouvindo, não sabe que o celular está gravando, não sabe que o celular está mapeando exatamente os lugares que você passa. Então, que alguém pode estar tendo acesso à câmera, né? Sim, sim. E aí dá para levar para vários lugares, não só de alguém te monitorar, mas como grandes empresas te monitorar mesmo. Eu sei quanto tempo você está andando, então eu sei quanto tempo você vai gastar seu tênis e eu vou saber a hora de te vender um tênis porque o seu está surrado. Então, entender isso facilita muito a criança e principalmente quando eles se tornarem adultos a perceberem que não tem almoço grátis, né? Tem funcionamento ali por trás e eles entenderem isso é fundamental. Com certeza. Vocês também oferecem oficinas gratuitas, né, Glauco? Como é que funciona? Então, a escola ela nasceu com 10 alunos bolsistas 100%. A gente queria muito, a gente entende que a educação STEM, ensino de robótica, não é algo tão trivial, tão barato para se fazer, mas que ele precisa ser acessível. Então, essa oficina é uma forma que a gente tem de propiciar que mais crianças tenham contato com aquele, sabe, aquele estalo inicial ali de falar, nossa, dá para ser isso, dá para fazer isso. Eu nem sabia que existe essa possibilidade. Eu já cansei de ouvir crianças falando, não sabia que dava para ser desenvolvedor de jogos, não sabia que dava para ser engenheiro de robótica aqui no Brasil. Então, as oficinas gratuitas elas funcionam para isso, para dar aquele primeiro estalo. E aí a gente tem vários programas também de bolsas 100%, bolsas 50%, para a gente propiciar que mais crianças consigam ter acesso a esse tipo de ensino. É fundamental, né? A gente não vive num país onde as condições são iguais, então o que a gente pode fazer, a gente faz para melhorar esse acesso. Inclusive, durante o festival, acho que até está rolando ainda essa oficina, mas durante o festival a gente via nos grupos de WhatsApp, tudo vocês divulgando essa oficina com os bois, né? Como é que foi? A gente já teve outras experiências culturais utilizando programação que foram muito legais. Teve uma vez que a gente interligou uma escola pública lá da Nova Zelândia com nossos alunos. E eles faziam trocas de histórias, né, de histórias folclóricas de lá e os nossos daqui, através do Scratch, através de jogos. Assim, nossos alunos não necessariamente sabiam falar inglês, mas contando aquelas histórias através do código que eles também conseguiam ler do outro lado, ele conseguia ter essa troca cultural. Então, por exemplo, nesse caso do Festival Folclórico de Parintins, é um festival que a gente se orgulha bastante, é algo incrível, né? O maior festival de céu aberto que tem no planeta, e a gente viu uma oportunidade das crianças conhecerem mais disso no mundo que elas adoram. Elas adoram jogar, então por que não criar jogos que contem as histórias ali, que contem as histórias dos personagens? Então foi bem legal, assim, a gente viu várias crianças que não sabiam nada sobre as histórias ali de Parintins, saindo lá da oficina sabendo, além de fazer o jogo, sabendo da história das suas origens. Essas oficinas gratuitas, as crianças e os pais podem ter acesso no site? Sim, sim. A gente, lá no site, assim que entra no site, já tem um banner lá para se inscrever em oficina, aula experimental, ver todos os cursos que a gente oferece. Legal. Glauco, olha só. Eu quero saber de ti quais foram os desafios, os maiores desafios no início, porque olha, hoje a Manaus Tech, vou pegar minha colinha, ela foi selecionada como uma das 15 melhores empresas do Brasil pelo Google for Business, foi escolhida também como uma das 33 melhores startups do Brasil pelo Accelerate 2030, que é um programa de aceleração, né, da ONU para empresas com foco nas ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E também premiada entre as 15 melhores startups do Brasil pelo programa Parceiros pela Amazônia. E muito mais, que isso foi só uma colinha que eu fiz aqui. E eu quero ouvir de ti quais foram os maiores desafios nessa jornada. Muitos. Muitos. Acho que é uma das coisas que a gente, inclusive, faz muita questão que os alunos tenham contato. Por mais que talvez eles não vão empreender, ter noções de empreendedorismo, porque você pode ser um colaborador de uma empresa, você pode ser um funcionário público e você ser empreendedor ali naquilo que você faz. Sim. Então, infelizmente, não naturalmente nos cursos técnicos, nas graduações que não são nesse rumo, a gente não aprende a empreender. Então, assim, acho que, sei lá, contar alguns desafios. Torna mais demorado, né? Muito mais difícil, muito mais
Claro, a falta de você talvez ter verba para começar, de ter noção ali de como estudar mercado, de como testar o mercado, de como trazer para o mercado, isso dificulta bastante. Mas, assim, acho que é fundamental muita coragem, né? Você tem que ir tentando ali, acreditar, né? Não é algo, não, isso está dando dinheiro, eu vou empreender. Nossa, quando meus amigos que querem empreender chegam para mim perguntando, né? E aí, Glauco, poxa, você fala tanto disso e tal, poxa, eu tô assim, a fim de ganhar dinheiro. Vai estudar, trabalhar e tal. Em vez de ganhar dinheiro não é empreendendo. Empreendendo é porque você tem que acreditar naquilo que você está fazendo. Porque uma hora, talvez, faça sentido ali financeiramente. Então, retorno. Sim, sem dúvida. Então, da noite para o dia não existe. Não. E às vezes demora bastante e não vem também. Mas acho que é fundamental essa questão de você acreditar. Eu lembro uma história que era engraçada, que a gente era doido para ter uma sede, né? Hoje a gente opera em 5 unidades aqui na cidade, olha, dentro de escolas parceiras e na nossa unidade. Mas assim, nosso sonho era, a gente falar, se a gente tiver um lugar, tudo está resolvido. Porque aí a gente vai, né? E a gente era bem assim. Não, e a gente alugava cursos de informática no domingo para ministrar os cursos e tal, era aquela coisa, tinha várias histórias bizarras por conta disso. E aí uma vez surgiu a oportunidade de a gente levar uma oficina lá para São Paulo, para 50 pessoas montarem um braço robótico, e esse dinheiro dava para a gente ter nossa primeira unidade. Então, poxa, aquela coisa toda, compra tudo, pega empréstimo, aquilo. A gente vendeu 25. Deu para pagar a viagem, a gente, né, ministrou, estava lá no G1, aquela coisa toda legal. Mas não desanimar. Mas não deu para ter o primeiro lugar naquela época. Então, tem diversas histórias aí que são bem curiosas, mas o importante é esse, a gente de fato acreditar naquilo que vai entregar para a sociedade, que aí as coisas acontecem. Explica rapidinho para quem não sabe, Glauco, a diferença de startup para EdTech. No caso, a EdTech é uma categoria de startup, né? A gente, para facilitar, foi categorizando, né, agrotechs, health tech e tudo mais dentro de startup, mas startup basicamente são empresas que têm modelos econômicos ali, onde você tem uma possibilidade de ser exponencial. Então, beleza, a gente está ensinando crianças de forma presencial e tudo, mas por detrás disso pode vir algo, por exemplo, como o ensino à distância, onde a gente pode replicar isso de uma forma mais veloz, através de aplicativo, enfim. A gente tem um modelo de negócio que chega num ponto que isso vai crescendo de forma exponencial. Então, basicamente, essa é a diferença de uma empresa regular para uma startup. É um modelo que, no início, não tem retorno, mas quando ela cruza ali o break-even, a gente consegue ter um retorno, algumas dobrando por ano, etc. Então, vai nesse caminho. O teu sócio é o mesmo desde o começo? A gente já teve outros sócios que entraram e saíram, que não necessariamente conseguiam ali acompanhar, mas sim, o Luiz está comigo desde o início dessa jornada aí. Olha, Glauco, foi um prazer enorme conversar contigo. Tenho certeza que o público também está gostando muito e espero te receber aqui outras vezes para contar mais novidades aqui para a gente. Obrigado a você. E muito obrigada também a você que nos acompanhou. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal Real Time 1 Play. Até a próxima!